As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão dos nossos imensos débitos, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas, reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes, o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente, em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar experiências de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns, com enorme proveito, creio que não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu. E respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há muitos meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Como que? Então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado. Expressava todo absinto, que ainda lhe requeimavam a alma, e falou. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos a ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que... Peraí, me perdi. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entende, meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou
sempre grave. Certamente, há de estranhar certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí do nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo, e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante, meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e a atender à tarefa honrosa, veiculando luzes aos irmãos aos irmãos nossos nos planos visíveis, nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, posto na terra a serviço das ideias imortalistas. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais, sentiram-me o esforço na persistência de um grande grupo de espiritistas. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levando pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Oito médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar, acima de tudo, o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior aos nossos círculos, tão somente em virtude da falsa posição que usufruía na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio,
entre o visível e o invisível? Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender os nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo das cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política, que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí, estacionei muito tempo, desviado de meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei com uma bela situação financeira no mundo. E um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, o meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Bellarmine, disse, abraçando-o. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro dos mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Como essa história está relacionada com a gente, né? Porque essa visão que ele mostra aqui, né, é muito daquela coisa antiga, né? E me chamou muita atenção do doutrinador, né? Tem uma parte do texto que ele fala, né? Precisava que fosse enviado alguns para ensinar. E como isso acaba envolvendo, de certa forma, negativamente aqueles que vêm dispostos a ajudar se não estiverem muito bem preparados, né? Assumindo essa posição, eu estou indo para ensinar, eu vou doutrinar, eu vou transmitir esses grandes conhecimentos que a espiritualidade me passou para aqueles que estão na Terra, em missão ou em aprendizado. Isso realmente, a gente fala muito do médium ostensivo, né, das dificuldades pela qual ele passa, e às vezes o doutrinador não é levado em conta, né, por não demonstrar visivelmente uma mediunidade que todo mundo possa perceber. Como é fácil para o doutrinador cair quando ele se acha realmente capaz de transmitir conhecimentos que são dados pela espiritualidade e que não são dele. Ele não é o professor, ele é simplesmente o alto-falante. Tanto quanto um médium extensivo que empresta sua voz para um espírito que necessita de um acolhimento. E agora eu estava vendo como isso foi mudando, né,
o amadurecimento, acho que da humanidade como um todo, né? A gente vai vendo agora os nossos próprios trabalhos atuais, né? Que é aquela figura do professoral que vai transmitir as ideias vai se diluindo, e a gente vai dando espaço a só pensar em amor. Vamos envolver tudo em amor. A espiritualidade faz o resto. A gente não precisa mais subir no púlpito e fazer discursos. A gente não precisa mais apontar caminhos nem direções. A gente só precisa envolver tudo em amor. Se a gente envolve tudo em amor, as coisas vão se encaixando por si só, naturalmente. Isso eu achei assim, fantasticamente relacionado a todos nós aqui nesse grupo. Esse capítulo, né, eu concordo plenamente, profundíssimo, profundíssimo. E né, minhas primeiras reflexões foi nesse ponto que você colocou, primeiro da figura do doutrinador, e lembrei, né, dos trabalhos do Eurípides, que já está bem próximo dos nossos trabalhos, que era, ele realmente formava aquela corrente magnética amorosa, e as passagens que iam se dando, não tinha a figura do doutrinador. Quem fazia essa comunicação, que agora a gente não chama mais o doutrinador, né, o esclarecedor, não era o encarnado, e sim os desencarnados. Coisas que no trabalho do Tavinho já começou a acontecer bastante. Quando incorporava o grupo, eles ficavam mais mantendo o campo, enquanto se apresentava os espíritos que têm um conhecimento, uma visão muito mais ampla da situação daquele espírito, do grupo e do trabalho a fazer. E com relação à história do Belarmino, né? Enfim, dele, eu também me veio a questão do orai e vigiais, e acima de tudo da reforma íntima, porque se qualquer pessoa, o médium, o esclarecedor, o sustentador, enfim, qualquer um, se ele se perder nessa constante reforma íntima, nesse trabalho de estar sempre repensando, será que eu estou seguindo o caminho junto com o mundo maior e não influenciado por, por pseudo-mentores, né? Aqueles que a princípio a gente começa a se ligar devido aos nossos erros e que começam a influenciar e se passar por mentores, por aconselhadores. São os pseudos mentores que vão se apresentando e conduzindo para o outro caminho. E isso é muito comum com médios, com encarnados, com esclarecedores, com qualquer pessoa, principalmente nesse caminho espiritual, é entrar nesse aspecto da vaidade e acabar caindo em amarras que são muito sutis. Essas são as mais complicadas. É aquela que se apresenta com ar de espiritualidade. Né, quando a pessoa está no caminho espiritual, às vezes ela já percebe quando vai ficando irritadiça, opa, tem alguma influência. A questão é quando vem ali colocando um ar de sabedoria, mas que é, é meio envesado, que vai conduzir para um outro caminho. Então, essa constante reforma íntima, para nunca, porque ele achava ali que estava seguindo um caminho bom, ele estava querendo levar a doutrina, né, por meios científicos, e via que a coisa não estava acontecendo, mas na cabeça dele, ele estava bem intencionado, só que não estava, ele acabou se ligando com uma série de espíritos, de pseudo-sábios que estavam, na verdade, tirando ele do caminho. Então, essa constante reforma íntima, a gente está se perguntando, será que é isso mesmo? E está levando para as orações. É muito importante. E vigiar sempre, vigiar o
o nosso caminho, o nosso papel, está buscando pela oração, pela prece, se ligar com o mundo maior, sabe? É um chamado mesmo, como o Silvio falou, para todos nós e para todos que vão escutar aqui, é realmente muito profundo mesmo. E um detalhe que a gente tem que estar sempre atento, né, com a mudança, né, dos paradigmas até, né? No passado, o esclarecedor, o doutrinador, ou fosse o nome que tivesse sido aplicado a ele, era sempre considerado um dos mais sábios do grupo, o que tinha mais conhecimento, o que mais estudava. E ao longo do tempo, né, a coisa foi se modificando até chegar nesse germe, né, de semente que a gente está começando a regar para ver se ela brota e se transforma numa grande árvore. E a gente vai entendendo que a gente não precisa estudar para ensinar, a gente tem que estudar para aprender. Nós somos os beneficiados pelo conhecimento que a gente adquire. E não é da nossa responsabilidade transmitir esse pseudo-conhecimento, ou esse conhecimento que a gente imagina que adquiriu, para os outros. Porque nós já aprendemos e eles ainda não entenderam. Esse aprendizado a gente foi aprendendo ao longo do tempo e a gente está começando a vivenciar isso. Não é para que a gente se torne mais ou menos culto em termos de espiritualidade, mas para que a gente consiga entender com menos dificuldade para a espiritualidade qual é o nosso papel. E eu acredito que entender o nosso papel talvez seja a parte mais difícil, né? E não se envaidecer com conhecimento, não se colocar acima do outro pelo conhecimento que tem. E também conseguir visualizar não, sentir, né, a energia que às vezes as pessoas, os pseudo-sábios, né, digamos assim, que estão ali nos tirando, às vezes, de um caminho. É difícil até explicar, mas é bem complexo você perceber esse desvio, né? Ainda mais estando encarnada. Muitas vezes a pessoa está sempre estudando tanto, lendo tanto a respeito de determinados assuntos, sejam eles espirituais ou o que seja, e termina se achando o babilaca, o sabedor, né? O merecido, digamos assim. Eu tenho um merecimento porque eu sei mais. Não, não sabe mais. Você precisa aprender mais, na verdade. Esse ponto, né, que o Silvio falou, o ensinar no mentomagnetismo, ele vai se tornando diferente, porque, na verdade, você não vai ensinar ninguém, é despertar, né, os seus campos mais, é despertar os campos mais sagrados da pessoa, porque ela própria passa a relembrar, a se conectar com os mentores e seguir o caminho dela de aprendizado. Então é uma mudança de paradigma muito grande, porque, na verdade, aquele que mais ama é o que ensina. E isso é a própria mensagem do Cristo, porque o amor é que vai realmente ensinar, porque é o amor que vai despertar no ser aqueles campos crísticos dela, tão elevados, e a partir dali, aquela pessoa, ela vai por si só seguindo o caminho dela, sabe? Descobrindo. Então, é a palavra, na verdade, não é o importante, é a energia espiritual amorosa que está nessas palavras, né? Esse que é um ponto que no mentomagnetismo a gente vai, aos poucos, assimilando.